Bem, vamos à questão número 11. As relações sintático-semânticas do verbo adaptar no contexto em questão permitem que o acento grave, indicativo de crase, seja empregado no segundo parágrafo, no A que antecede suas idiosincrasias, mas não no A que vem antes de seus padrões. Deixa eu ver. Olha o verbo adaptar-se. Adaptar alguém a algo. A ideia é essa. Ok? Adaptar alguém a algo. Então, aqui você tem o objeto direto. Adaptando alguém a idiosincrasias é o aí. Mas não dá para usar o acento grave aí. Não é isso? Um A no singular com o termo que segue no plural é sinal que só existe aqui a preposição. Quando ele diz que o acento grave indicativo de crase seja empregado, permitem que seja empregado no A que antecede sua, já está falso. Mas não no A que vem antes de seus. Isso aí que não dá também porque é masculino. Os dois eu não posso. Ok? Não confundir com o caso facultativo de crase. Caso facultativo viria onde? Viria a preposição a, né? E logo após um pronome possessivo feminino no singular. Aí sim, seria um caso facultativo. E a condição facultativa se dá porque eu poderia usar o artigo ou não usar o artigo. Assim, ó, na tela. Deixa eu mostrar para você. Se eu disser assim, ó. Aludi a sua tese. Eu não errei. E aludi a sua tese. Eu não errei. Aludir a algo. O verbo é transitivo indireto. Então tem a liberdade de usar ou não o artigo. Vejamos. Aludir a algo. Ninguém pode mexer nesse contexto. A algo. Para não comprometer a regência. Então esse a que eu estou grifando já é a preposição. É ou não é? Agora, o que seria o algo nos dois exemplos? É aí que vão mudar. No primeiro caso, a sua tese. No segundo caso, sua tese. Está vendo? Ou seja, eu posso usar ou não usar quem? Vou mostrar a você. Ó, sua tese. Eu posso usar a preposição junto com o artigo, que é o primeiro caso, ou deixar só empregada a preposição. E aqui não houve, quando estou circulando, não houve o uso de artigo. Quer dizer, mas o pronome possessivo está no singular. Né? Antes de pronome possessivo feminino no singular, eu tenho um caso facultativo de artigo e, consequentemente, um caso facultativo de crase, ou acento grave. No caso do exemplo, não tem como. Por quê? Porque o termo está no plural. Né? Está falso. Ó. Tá vendo? Suas idiosincrasias está no plural. Falso. Eu não posso usar em nenhuma situação. Nem antes de suas idiosincrasias, que só tem a preposição,
nem posso usar antes de seus padrões, porque inclusive é masculino. Ok? Questão 11, falso. Questão 12. No parágrafo 2, o sinal de dois pontos tem a função de anunciar um esclarecimento sobre o que seria a hipótese contrária. No parágrafo 2, o sinal de dois pontos, vamos ver. E aí? É bom pegar o parágrafo do início. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Parágrafo 2. Compreende-se facilmente a tese. Não seria esses dois pontos, assim o que vem. Digamos que um monstro gigantesco habite nossa rua e o pequeno mundo em que estamos confinados. Se esse Leviatã mantiver hábitos regulares, agindo, portanto, segundo formas de ação imprevisíveis, acabaremos por aprender a conviver com ele, adaptando-nos a suas idiosincrasias e a seus padrões relativos. Aprenderemos, por exemplo, pela experiência reiterada, que só podemos caminhar pelo lado direito da rua nos dias pares. De início, faremos esforço para evitar confusões entre os dias pares e ímpares, confusões que poderão custar a vida sob as patas do Leviatã. Em alguns anos, estaremos adaptados e acostumados à nova realidade. Em algumas gerações, as regras para caminhar sem riscos na rua serão parte da tradição cultural e do processo de socialização das crianças, desde a mais tenra idade. Considere-se agora a hipótese contrária. Opa! E aí vem. Você tem o uso do contrário. Leviatã é imprevisível. Veja que antes você tem um contexto de regularidades de fatos. E agora vai ser a quebra da regularidade com a condição imprevisível do monstro. Leviatã é imprevisível, suas ações, né? Lembra? Tem ideias contrárias. O que é que ele quer? No parágrafo 2, o sinal de dois pontos tem a função de anunciar um esclarecimento sobre o que seria. Olha, eu costumo repetir essa ideia e eu vejo mais uma vez aqui a necessidade de repeti-la. Imagine, toda vez que uma prova pública vier trazendo um texto, usar dois pontos, e em seguida vier trazendo uma outra ideia. Vamos supor que antes dos pontos tem uma ideia X e após dois pontos uma ideia Y. Se as ideias forem contrárias, que é o que eu vejo no texto, se o concurso ao afirmar podemos substituir dois pontos por vírgula e pois, se afirmar isso, nunca diga que está errado. Está certo. Ideias contrárias, uma justifica a outra. Podemos substituir dois pontos por ponto e vírgula. Correto também. Nunca diga que não. E podemos substituir os dois pontos por ponto. Nunca diga que não. A ideia é essa. O texto está trazendo ideias contrárias. É a chamada bifurcação. É a chamada sintaxe de tensão. Quando se proporciona extremos, ideias contrárias, a unidade do texto está justamente no quê? Na oposição que há entre as duas ideias. Então,
A unidade está na oposição. E claro, como são ideias contrárias, quanto mais você se declina a uma, proporcionalmente você se distancia da outra. Por isso que eu posso usar o ponto ao invés de 2 pontos, porque o ponto demarca uma pausa maior. E eu posso usar o ponto e vírgula porque uma das regras do uso do ponto e vírgula é que eu posso empregar ponto e vírgula para demarcar ideias contrárias. Como as ideias contrárias, uma justifica a outra, né? Uma justifica a outra, eu posso também usar o conectivo pois. E o que é que ele quer que eu lembre aqui? No parágrafo 2, o sinal de 2 pontos tem a função de anunciar um esclarecimento. Sim, porque o que vem após 2 pontos justifica a colocação anterior, porque os contrários, um justifica o outro. Verdadeiro, perfeito, a questão 12. Questão número 13. Na organização do texto, a expressão nesse contexto, o último período do texto, tem a função de resumir a situação hipotética iniciada em, digamos que um monstro gigantesco, no início do segundo parágrafo, que desenvolve a argumentação relacionada a padrões de comportamento. Bem, vamos ao texto, e é bom retomar todo o texto. Vamos lá. O pior poder coator, o poder mais bárbaro, aquele que infunde o terror mais extremo, é o poder imprevisível, sobre cujos procedimentos, reações e intervenções não é possível formular qualquer antecipação racional. Veja que ele aqui antecipa para o seu leitor a sua intenção na comunicação. Antecipa as referenciações que há no texto. Veja que o texto vai trazer à baila o poder imprevisível. Vamos ver se é. Compreende facilmente a tese. E aí ele veio com a suposição. Digamos que um monstro gigantesco habite nossa rua e o pequeno mundo em que estamos confinados. Então, eis a suposição inicial. Se esse Leviatã mantiver hábitos regulares, eu prefiro colocar em amarelo. Primeira suposição é essa. Mantiver hábitos regulares. Pois bem, agindo, portanto, segundo formas de ação previsíveis. Hábitos regulares são formas de ação previsíveis. Acabaremos por aprender e vem a adaptação. Não é isso? Lembra? O contexto é esse, a conviver com ele, adaptando-nos. Então já não nos surpreende o termo adaptar-se às suas idiosincrasias e a seus padrões relativos. Aprenderemos, por exemplo, pela experiência reiterada, que só podemos, aliás, caminhar pelo lado direito da rua nos dias pares. De início, faremos esforço para evitar confusões. Isso é a progressão interna, né? Sobre a ideia. Entre os dias pares e ímpares, confusões que poderão custar a vida sob as patas do Leviatã. Em alguns casos, estaremos adaptados e acostumados à nova realidade. Isso aqui não é mais do que a progressão interna da ideia suposta anteriormente. Em algumas gerações,
as regras para caminhar sem riscos na rua serão parte da tradição cultural e do processo de socialização das crianças, desde a mais tenra idade. Agora, lá vai, o outro lado da moeda. Veja, considere-se agora a hipótese contrária. A hipótese contrária. Lá vem mais uma vez sintaxe tensão no texto. E qual é a hipótese contrária? Leviatã se antes era a ideia de previsão, agora é de oposição à previsão. Ele é imprevisível. Suas ações não obedecem a qualquer lógica. Suas reações não seguem qualquer regra. É o oposto. A vida na rua tornar-se-á um caos. Seus moradores não sairão de suas casas e, mesmo assim, sofrerão diariamente o horror mais radical. Sair de casa significará risco extremo e cada passo. Então, isso aí já é a progressão interna para o segundo caso, né? De cada passo na rua será vivenciado como a aventura derradeira. Inviável tentar proteger-se com cálculos estratégicos e previsões racionais. Então, o que é tudo isso? Tudo isso é a progressão interna para essa nova hipótese. E aí vem, nesse contexto, não há como aprender com a experiência, porque ela não se repete. Nesse contexto, qual é o contexto? Da referenciação X, que é a primeira, ou da referenciação Y, que é a segunda? É a segunda. Ou seja, é justamente a que não traz previsão, que não traz regularidade. O que é que a questão quer? Na organização do texto, a expressão nesse contexto tem a função de resumir a situação hipotética iniciada em, digamos que é um monstro gigantesco. Não. Nesse contexto, está errado o que ele diz, porque nesse contexto vai se referir apenas a quem? A contra-argumentação. Ok? A contra-argumentação. Ok? E aí o concurso quer que você entenda que existe uma teoria de texto que declara isso aqui para a gente. O que é um texto argumentativo? Um texto argumentativo é um texto que vai trazer uma enunciação inicial, seguido de sua argumentação, e vai chegar com uma conclusão. E o texto discursivo, permita-me, o texto discursivo é o texto não argumentativo, é o texto que vai chegar com a enunciação inicial, com a argumentação dela, com a contra-argumentação e com a conclusão. Esse texto, se eu olhar essa teoria, ele começa já trazendo à baila, antecipe-se aqui. Né? Esse texto faz com que o último período vá se articular, vá buscar, vá retomar a contra-argumentação e não a argumentação. Ok? Vejamos. Na argumentação do texto, a expressão nesse contexto tem a função de resumir a situação hipotética
Não, você não tem um resumo da situação hipotética iniciada, porque isso aí envolveria o quê? A regularidade, a previsibilidade com o contrário, que é a não regularidade. E esse início do último parágrafo retoma apenas o que foi posto anteriormente, que é a contra-argumentação. Quer dizer, cobrou-se a articulação de texto, sem dúvida, cobrou-se a articulação de texto e cobrou a exigência de perceber que o último parágrafo, aliás, o último período do texto, não pega as duas referenciações, pega apenas aquela que vai se contrapor à referenciação inicial. Ora, é porque a conclusão quer trazer à baila o quê? A contra-argumentação. E não a relação entre as duas. E não a macroestrutura do texto. Ok? Então você tem um texto que garante para você isso aqui. Ó. Ele garante ao candidato essa visão aqui. Ó. Permita-me. Existe uma enunciação inicial, existe uma ideia X, uma ideia Y, e existe a conclusão. Essa aqui é a referenciação número 1, e essa aqui é a referenciação número 2. Se há mais de uma ideia no texto, o texto já alcança a progressão o quê? Progressão temática externa. Progressão temática externa. O texto já alcança a progressão temática externa. Qual das duas está sendo posto em evidência? Como a conclusão retoma a referenciação 2, então tenha a referenciação 2 como centração temática. Ok? Quem está em evidência é a contra-argumentação. Por isso que o texto é um texto caracteristicamente discursivo por gerar duas hipóteses que se opõem, que se extremam. E o articulador, claro, retoma o que foi anteriormente, imediatamente dito anteriormente. Falso. Permita-me ressaltar agora funções de linguagem. Funções de linguagem. Você tem esse texto trazendo uma função que emotiva, uma função conativa ou uma função referencial. Bem, o que caracteriza a função emotiva é o emprego da primeira pessoa. Ok? O uso da primeira pessoa. Um texto, para ser emotivo, vai ter o uso da primeira pessoa. Então, com isso, quem vai estar em evidência? O emissor. A função vai ser conativa, ou também conhecida como apelativa, quando estiver em evidência não mais o emissor, e sim o receptor. E aí você vai ter o uso da segunda pessoa, o uso de vocativo, que vai dar evidência para o receptor. Ok? E o uso de verbos no imperativo.
A função conativa ou apelativa vai dar evidência ao receptor. E a função referencial é o uso da terceira pessoa. E aí, com a terceira pessoa, quem vai estar em evidência é a própria mensagem, é o próprio referente. Nesse texto, observe. Nesse texto, você tem, a partir da contra-argumentação, considere-se agora a hipótese contrária. Considere-se. Ele não diz considere agora a hipótese. Considere seria considere você. Não, considere-se agora a hipótese contrária. Tudo terceira pessoa. Leviatã é imprevisível. Suas ações não obedecem a qualquer lógica. Suas reações não seguem qualquer regra. A vida na rua, veja o uso contínuo de terceira pessoa. Percebem na tela? Então, o texto traz a função referencial, ok? E não a função emotiva, nem a função conativa. Quando ele joga a conclusão, nesse contexto não há como aprender com a experiência, porque ela, aí você vê claramente o uso de uma terceira pessoa, ela não se repete. E veja que na conclusão está claro que contextualizada a ideia da não repetição pela condição imprevisível. E a referenciação número 2 na argumentação é em cima da o quê? Da não previsão, da não rotina. É isso? Do não costume regular. Ok? Bem, e assim concluímos mais um trabalho nosso aqui envolvendo questões de provas públicas. Bem, e assim concluímos, mais uma aula, a aula número 11. Nós nos veremos na aula número 12, quando eu vou voltar a sequenciar a teoria, veremos verbo e trarei mais questões de prova pública. Até lá.